Mateus capítulo 25, versículo 14. Quem achou, diga eu achei. Deus vai ministrar nosso coração nessa manhã sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, irmãos, é um texto clássico, uma pregação clássica da nossa igreja. No nosso calendário, no ano, nós temos 52 domingos no ano. Só para você ter uma ideia, se você nunca fez a conta, com o pastor, claro que eu já fiz a conta. E num ano de 52 domingos, sempre preparando mensagens, ao longo desses 18 anos que a pastora Thalita e eu estamos pastoreando a nossa igreja, algumas mensagens, elas têm se tornado clássicas na vida da nossa igreja. Cerca de 4, 5 mensagens, eu prego essas mensagens todos os anos. Eu volto nessas mensagens todos os anos, eu prego essas 4, 5 mensagens. E uma dessas mensagens que eu prego todos os anos, pelo menos uma vez por ano, é a parábola dos talentos. É uma história riquíssima, que ensina muito a nossa vida. Por isso que eu queria que você prestasse ainda mais atenção junto comigo. Vamos lá? Vamos ler Mateus 25, 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que eu voltasse e o recebesse de volta com juros. Tire um talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Diga glória a Deus. Irmãos, parábolas eram histórias que Jesus contava, aonde ele usava situações do dia a dia da vida das pessoas para sempre trazer um significado espiritual. Essa parábola, quando nós olhamos ela tem praticamente 2 sentidos principais. Quantos sentidos, igreja? 2. Um dos primeiros sentidos, que é o principal dela, que é acerca de salvação. Essa mensagem está falando sobre salvação. Um dia nós irmos para o céu, um dia nós sermos aceitos por Deus lá no céu. Mas eu vou falar um pouquinho disso já no final da mensagem. Mas um outro sentido dessa mensagem, ela fala sobre a forma como Deus, Ele rege esse mundo. Ela traz alguns princípios de gestão da nossa vida, que se nós aplicarmos, nós vamos ver uma grande diferença. E todo segundo domingo do mês, quando nós organizamos os nossos domingos, o nosso mês, eu sempre separo esse domingo para uma mensagem de sabedoria, uma mensagem que traz prosperidade e crescimento para nós. Porque, irmãos, nós temos uma promessa maravilhosa de Deus. Isaías 1,19 diz: se você quiser e obedecer a Deus, comerá o melhor dessa terra. Você crê que Deus tem o melhor para você? Amém, irmãos? Se você hoje está passando momentos de necessidade e precisa do básico de Deus, Ele também tem aqui, Ele pode suprir e prover a nossa necessidade, mas Ele também quer derramar o melhor sobre nós. Amém, igreja? Essa parábola, ela fala, num certo sentido, ela fala sobre essa questão como Deus, Ele rege a nossa vida. Nessa parábola,
o Senhor da parábola, ele representa Deus, amém, igreja? Ele representa Deus. Os servos representam cada um de nós. E aqui os talentos representam tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Como eu disse, nós vamos agora para o segundo sentido da mensagem. Esses talentos, quando nós olhamos aqui a palavra talento, presta atenção nisso. Não é talento no sentido de habilidade, não é talento no sentido de, uma pessoa sabe cozinhar, ou o pessoal aqui sabe tocar um instrumento, não é no sentido de habilidade. A palavra talento aqui, ela traz um sentido de bens. É uma medida muito difícil para a gente tentar traduzir para os dias de hoje, porque tinha talento de prata, tinha talento de ouro, envolvia um peso, enfim, isso não é o mais importante. Mas o mais importante é nós entendermos que esses talentos estão representando bens. Amém, igreja? Então vamos tentar entender um pouquinho a parábola aqui. A parábola diz o seguinte, que aquele senhor que representa Deus, ele era um homem com muitas posses, e um dia ele vai sair de viagem. Mas antes dele sair de viagem, a Bíblia diz que ele separa os seus bens em 8 partes. Quantas partes, igreja? 8. A Bíblia aqui vai chamar de talentos, né? Mas o mais importante é entender que são 8 partes. E a Bíblia então diz que ele chama 3 funcionários, 3 servos. E a Bíblia então diz que ele reparte aqueles 8 talentos um pouquinho para cada um daqueles 3. Vamos lá, a Bíblia diz que o primeiro servo, quantos talentos ele recebeu, gente? Vamos lá, quantos talentos ele recebeu? 5. Então esse servo aqui recebe 5 talentos. 1, 2. Seu aniversário? Parabéns, Clovinho. Te abençoe. Gente, vamos aplaudir Jesus pelo Clovinho? Te amo, viu? Viu? Deus proveu, né? A Bíblia diz que outro recebeu 2 talentos. Isso. E um terceiro recebeu 1 talento. Amém, igreja? Para você não ficar com vontade, todo mundo vai ganhar um bombonzinho na hora que sair do culto, viu, gente? Eu mimo demais vocês, viu? Né? Então a Bíblia diz que aquele servo saiu, aquele senhor saiu e ele voltou. Voltou de um determinado tempo, não sabemos quanto tempo demorou, mas 1 hora ele voltou. A Bíblia então diz, depois que ele voltou, ele falou assim, agora eu quero que vocês venham, os 3 servos, e vão me prestar contas. O que vocês fizeram com esses talentos que eu dei para vocês? A Bíblia então diz que o primeiro que recebeu 5, ele falou, olha, meu senhor, olha, eu trabalhei, eu multipliquei, eu negociei, comprei por um preço, vendi por outro, de 5 eu aumentei para 10. O Senhor fala, uau, que servo bom que você é top mesmo, hein? Olha, você cuida muito bem das coisas, você foi esforçado, parabéns, você vai ser promovido. E ele ficou todo feliz. Aí ele chamou o outro de 2 aumentou para 4, da mesma forma negociou, fez algo, melhorou, aumentou aquilo, e ele recebe também o mesmo elogio, servo bom, você é maravilhoso, você vai ser promovido. Aí ele chamou o terceiro. Na hora que ele chamou o terceiro, diga comigo, faz assim, ai, ai, ai. Esse é problema. O terceiro falou, chefe, bem, você sabe que quando você chama, quem é chefe aqui sabe, que quando você chama um funcionário, e ele começa assim, então, você sabe, você já sabe que vai vir uma desculpa ali, né? Então, chefe, você sabe o seguinte, então, isso aqui eu fiquei com medo, eu até pensei em fazer alguma coisa, mas eu fiquei com medo, vai que eu desperdiçasse, vai que eu acabasse perdendo aquilo que o senhor me deu. Então sabe o que eu fiz, chefe? É o seguinte, eu peguei esse talento, eu escondi ele, enterrei ele na terra, ninguém viu, está aqui, estou devolvendo para o senhor de volta. O chefe fica furioso e fala, espera um pouco, como que você não aumentou o que eu fiz, não multiplicou o que eu fiz, aquilo que eu dei na sua mão? Deus está sempre esperando que a gente multiplique o que Ele coloca em nossas mãos. Como que você não fez isso? E aquele servo falou assim, não, mas espera, senhor, é que eu tive medo e tal, mas na verdade eu não desperdicei, eu não diminuí, eu não perdi, mas eu também não aumentei. E aí olha já o ensinamento de economia há mais de 2000 anos atrás. Todos nós sabemos que existe algo chamado inflação, não é mesmo, gente? Né? Todos nós sabemos. Eu lembro que uma vez eu estava treinando meus filhos, né, sobre economia, e aí chegou no começo do ano, falei, filha, nós vamos renovar a sua mesada. E ela falou assim, quanto que vai ser, pai? Eu falei, não, pai, filha, vai ser a mesma mesada do ano passado. E a minha filha Kelly, com 12 anos, falou assim, pai, mas é inflação, pai. Né? Ela já pediu um aumento, né, ali do valor dela. Então o que aquele senhor falou? Olha, na verdade, por causa da inflação, você pensa que você não perdeu, mas você perdeu, porque o dinheiro, ele
desvaloriza. Se você tivesse colocado pelo menos no banco, tinha rendido alguns juros. E a Bíblia então diz que aquele senhor ficou furioso com aquele servo, tirou aquele talento de um dele, você não multiplicou, tirou o talento, né? E deu para aquele que tinha 5 e multiplicado para 10. E a Bíblia então diz que ele foi mandado embora daquela empresa. Essa parábola, irmãos, ensina muito sobre nós, para nós. E ela nos traz alguns princípios, algumas verdades, que se nós aplicarmos na gestão da nossa vida, nós vamos ser grandemente abençoados. Primeira grande verdade, irmãos, que nós podemos ver nessa mensagem, nessa parábola. Primeiro, todos nós recebemos algo de Deus. Todos nós aqui recebemos algo de Deus. Tudo que nós temos, primeiro foi Deus quem deu para nós. Quantos bombons vocês tinham antes de eu dar para vocês? 3? Nenhum. Vocês vieram para o culto, vocês não tinham nenhum bombom, né? Mas eu que coloquei nas suas mãos. Se você tem algo na sua mão, porque foi Deus que deu a você. Deus tem nos dado, irmãos, tantas coisas. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não tenho nada na vida. Não diga isso, isso é uma mentira. Deus tem dado muito para nós. Quando nós falamos aqui parábola de talentos, nós podemos colocar tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Deus tem nos dado inteligência, tem dado inteligência para você. Amém? Ele tem nos dado saúde. Quer ver algo maravilhoso que Deus tem nos dado, que muita gente às vezes não percebe? Tempo. O tempo é um presente de Deus, o tempo não existia. O livro de Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o dia e a noite. O tempo não existia, Deus criou o tempo. E o tempo é uma das coisas mais preciosas e valiosas que nós temos na nossa vida. Porque tudo do restante desse mundo você pode um dia perder e adquirir de novo. Mas o tempo, uma vez que ele foi, ele nunca mais volta. Não perca o tempo para você ver o quanto que ele é importante. Como pastor, atendendo muitas pessoas, irmãos, quantas vezes eu vejo pessoas tendo remorsos na sua vida, por causa de tempos que elas perderam na sua vida. Tempo que perderam amargurado, tempo que perderam triste, tempo que perderam com raiva, tempo que perderam com tantas coisas. Aliás, nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque nós vivemos num mundo extremamente high-tech, extremamente tecnológico, com muito equipamento, internet, e nós temos que olhar o que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado sim habilidades, Deus tem nos dado pessoas, todos nós temos algo que Deus já colocou em nossas mãos. Todos nós aqui temos um bombom na nossa mão. Todos nós recebemos algo. O que nos leva a uma segunda verdade, presta atenção nisso. Primeira verdade, todos recebemos algo de Deus. Segundo, mas nós não recebemos igualmente, mas recebemos proporcionalmente à nossa capacidade. A Bíblia diz que aquele senhor, antes de distribuir os talentos para os seus 3 funcionários, ele estudou, ele analisou, ele fez uma avaliação de quanto cada um era capaz de administrar. E ele falou, olha, esse aqui tem capacidade para administrar 5, esse aqui tem capacidade para administrar 2, e esse aqui tem capacidade para administrar 1. E se você prestou atenção no texto, você vê que aquele 1 ele perdeu, depois aquele senhor foi sábio. Imagina se ele tivesse dado 5 para aquele que recebeu 1. Ele teria desperdiçado. Sabe, igreja, nós temos que entender que Deus, Ele deu algo para todos nós, mas Ele não dá igualmente. Ele distribui de acordo com a nossa capacidade. E isso não deve servir de tristeza para nós. Por que Deus dá mais para aquela pessoa e Deus dá menos para mim? Deus é injusto, não sei o que, eu não gosto disso. Veja bem, isso não deve ser algo que deve entristecer a gente. Pelo contrário, isso deve nos animar, porque se nós aumentarmos a nossa capacidade, Deus também pode nos acrescentar algo maior. Posso pregar, igreja? Sabe por que nós temos muita dificuldade com isso? Porque infelizmente nós temos sido inundados com uma ideologia de igualitarismo, principalmente nossos adolescentes e jovens nas escolas de hoje, com uma ideologia de socialismo. E quando a gente lê esse texto, que o Senhor, Ele distribuiu de forma diferente, você tem capacidade para isso, vai receber mais do que aquele que tem menos capacidade. Nós achamos isso, nós ficamos indignados, mas nós temos que entender que essa é a palavra de Deus, e se diz aqui é porque Deus faz isso. Veja bem, eu não estou falando aqui de uma pessoa, eu não estou falando aqui de um partido, eu estou falando de uma ideologia, uma ideia de governo que não funciona.
Essa ideia de governo, de um socialismo, não funciona. Aonde eu tenho que dar tudo igual para as pessoas, aonde eu tenho que tirar de uma pessoa para dar para outra, sem ela ter o mérito por aquilo. Deus não faz isso. Está na Bíblia. Deus, Ele dá para todos. Seria injusto se Deus desse tudo para um e nada para o outro. Aí seria injusto, e Deus não é injusto. Ele avalia a nossa capacidade. Não sei se você já viu aquela história, se conta uma história que certa vez um professor, ele foi fazer um teste de socialismo na sua classe, uma classe de economia, e os alunos começaram a falar de uma ideia de um governo socialista. Ele falou assim: vamos fazer um teste aqui, um experimento. Não sei se você já leu a respeito disso. E aí eles chamaram todos os alunos e falou assim: a partir de hoje a nota da classe vai ser a média de todos. E aí depois então ele fez a prova, uns tiraram 10, outros tiraram 5. Então falou assim: sabe do que? A nota de todo mundo vai ser, um exemplo aqui, 7,5. Os que tiraram 10 ficaram revoltados, falaram assim: mas nós estudamos, conseguimos tirar 10. Os outros falaram assim: não. E os outros tiraram 5 e ficaram com 7. O que aconteceu na próxima prova? Os que tinham estudado muito desanimaram, falaram: não vou estudar, por que adianta eu estudar tanto? Depois a minha nota vai ser rebaixada, vai tirar da minha nota para dar para o outro. Os que não tinham já estudado tanto, que foram no fluxo da coisa, que tiveram proveito daquilo, falaram assim: já que então eu nem estudei tanto e a minha nota foi melhorada, eu vou estudar menos ainda. O que aconteceu? Na próxima prova, a média que era 7 caiu para 5, na outra então caiu para 3, e a sala inteira foi reprovada. Veja bem, mais uma vez, eu não estou falando de pessoas nem de partidos, estou falando de uma ideia que não funciona. Quem aqui é empresário sabe, quem aqui tem a sua empresa, seus funcionários. Se você administrar a tua empresa com essa ideia, o que vai acontecer com a tua empresa? Vai falir. Se você promover uma pessoa sem o mérito, se ela ter que receber aquele mérito, o que acontece com os outros funcionários daquele setor? Como que eles ficam? Eles ficam insatisfeitos, eles ficam injustos, eles não sentem injusto. Pais que estão aqui, quer ver algo que eu escuto muito de pais? Pastor, eu não sei o que aconteceu, eu tratei meus filhos iguais. Quem disse que a Bíblia falou que tem que tratar igual? Não se trata os filhos iguais. Não se trata. Veja bem, o que deve se dar igual aos filhos? Amor, afeto, carinho, ensinamento. Tem que ser igual, amém, irmãos? Oportunidades. Mas não é errado um pai investir mais num filho do que o outro. Porque às vezes um filho é mais esforçado, leva as coisas da vida mais a sério. E por que muitos lares às vezes eles acabam sendo arruinados? Porque os pais, eles dão para os próprios irmãos os mesmos investimentos. Está dando para entender, irmãos? Estou falando investimento, estou falando amor e afeto. Amor e afeto é igual, claro. Mas eles investem. O que a Bíblia fala sobre os pais? Em Efésios 6. Pais, não irriteis os vossos filhos. Quem cresceu aqui numa casa com mais de um, mas você não era filho único, tia? Não irritava você quando o seu pai entregava na mesma medida? Irritava. Pastor, isso é bíblico? Parábola dos talentos. Ele não entregou igual. Ele avaliou a capacidade de cada um. Ele viu o que cada um podia receber. Ele falou assim: não, amor e carinho, afeto, tudo mais. Mas agora, investir é diferente. Quer ver um outro exemplo? A parábola do filho pródigo. Nós amamos a parte do filho pródigo, aonde o pai recebe de volta, amém, igreja? E isso é maravilhoso, é o amor do pai. Isso é a graça. O que é a graça? A graça é você receber o que você não merece. Você não merece aquilo. O filho não merecia mais uma oportunidade, mas o pai deu mais uma oportunidade. O filho recebeu amor, o filho recebeu uma festa, o filho teve as suas roupas trocadas. Mas o que o filho não recebeu de volta? Quem conhece a história do parábola do filho pródigo? Lucas 15. O que o filho não recebeu de volta? Dinheiro. Quando o irmão mais velho, por que o irmão mais velho ficou bravo na história do filho pródigo? Porque o irmão mais velho estava preocupado com o dinheiro. Porque o filho mais novo já tinha gastado a parte dele.
E aí ele fala: pai, mas esse filho voltou, agora tudo faz de conta que não aconteceu nada. E aí aquele irmão mais velho, mas ele vai voltar a dar dinheiro? O que o pai fala para o irmão mais velho? Filho, não fique bravo, não fique chateado que o seu irmão voltou, ele estava perdido, mas ele foi restaurado. Mas o que o pai diz para o filho mais velho? Tudo que eu tenho agora é seu. Ou seja, a parte da herança já tinha ido. O filho mais novo não ia receber de volta uma herança, ele já tinha gastado a parte dele. Agora todos os bens pertenciam ao filho mais velho. Porque, irmãos, presta atenção, Deus ele é amor, Deus ele é a misericórdia, ele é graça, mas ele também é o quê? Justiça. E como disse, isso aqui não deve nos desanimar. Quando Deus ele vai nos abençoar, ele vai nos entregar algo, ele avalia a nossa capacidade, não deve nos desanimar, mas deve nos motivar, dizendo que se eu melhorar a minha capacidade, Deus pode me entregar mais. O que nos leva à terceira verdade dessa mensagem. Qual é a terceira verdade, pastor? Presta atenção. Antes de você receber mais, Deus vai avaliar o que você já tem feito com aquilo que Ele tem te dado. O texto diz o seguinte: servo bom e fiel. O que diz a segunda parte do versículo? Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Quem aqui tem buscado por bênçãos de Deus na sua vida? Preste atenção nisso. E esse é um dos principais motivos porque eu prego essa mensagem todos os anos. Porque nós estamos aqui, nós precisamos do Senhor para nos abençoar. Mas preste atenção nisso. Antes de Deus te dar aquilo que você quer, Ele vai conferir o que você já tem feito com aquilo que Ele já te deu. Se você não está sendo fiel naquilo que já está nas tuas mãos, Ele não vai te acrescentar mais. Porque Ele é um Deus justo, Ele é organizado na sua gestão e Ele não desperdiça. Veja bem, se eu não estou cuidando bem daquilo que eu já tenho, por que Ele vai me acrescentar mais? Então, ao mesmo tempo, irmãos, que nós vamos buscar a Deus por novas bênçãos, tem que haver dentro de nós uma fidelidade, tem que haver dentro de nós um zelo. O que é ser fiel com o que já tem? Presta atenção, ser fiel ao que já tem é ser grato e satisfeito. Domingo passado Deus ministrou para nós, nosso coração, lembra? Sobre estar satisfeito. Sim, eu almejo coisas melhores e maiores, eu quero coisas maiores na minha vida, mas eu estou feliz com aquilo que eu já tenho, eu sou grato àquilo que eu já tenho. É você ser zeloso, é você ter a excelência, é cuidar muito bem daquilo que você tem. Irmãos, eu louvo a Deus porque meus pais embutiram isso dentro de mim. Tem uma experiência que eu conto, né? E é muito interessante, como eu disse, eu conto pelo menos uma vez por ano, porque sempre temos novas pessoas chegando. Mas é muito, irmãos, interessante como depois no dia a dia, vários irmãos eles vão me procurando e falam assim: pastor, essa história é demais. Irmãos, quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, nós estávamos aqui na construção da igreja, e eu estava em cima do andaime, lá naquela curvinha, lá em cima do telhado. E era por volta de 4, 5 horas da tarde. E eu estava pintando a estrutura metálica, né, que está segurando aqui o telhado, né, e o forro está escondendo ela aqui. E ali faltava um pedacinho assim de uns 20, 25 centímetros para eu pintar, mas meu braço não chegava lá. E lá de cima do andaime, quase 5 horas da tarde, sozinho fazendo essa tarefa, eu falei: pai, eu não vou pintar esse cantinho aqui não. Ele falou: por quê, filho? Eu falei: pai, está muito longe, e para eu pintar eu vou ter que descer do andaime, pegar outra peça, subir de novo. E eu falei assim: pai, mas não tem problema, porque não vai colocar o forro vai esconder, ninguém vai ver que não foi pintado. E lá aqui de baixo, meu pai falou, e eu estava lá em cima do andaime, ele falou assim: não tem problema, ninguém irá ver que não foi pintado, mas você vai saber por o resto da sua vida que o serviço ficou pela metade. E aqui eu estou pregando aqui, eu estou olhando o cantinho. E eu posso falar: graças a Deus foi pintado aquele cantinho. O que meus pais colocaram? Meu pai colocou dentro de mim um espírito de excelência. Sabe, irmãos, eu não preciso ninguém me cobrar para eu ser um pastor melhor. Ninguém precisa me cobrar, porque eu tenho um espírito de excelência dentro de mim mesmo. Se você só faz coisas melhores quando alguém te cobra, você tem que rever esses conceitos dentro de você. Você já viu a pessoa que só faz bem quando tem chefe perto? Ela não vai crescer assim na vida. É um espírito de excelência, é um espírito de você amar e cuidar. O primeiro carro que eu tive, irmãos, misericórdia. Mas era velho. Ele tinha mais de 300 mil quilômetros rodados. Um negócio velho que só.
Mas, irmãos, eu deixava ele sempre bonitinho, sempre cheirosinho, sempre limpinho. Não importa se ele é velho, é o que eu tenho. E eu tenho que cuidar bem daquilo que eu tenho. Porque antes de Deus me dar algo maior, Ele está avaliando o que eu estou fazendo com aquilo que eu já entreguei. O que você está fazendo com aquilo que eu já entreguei nas tuas mãos? Por isso seja grato. Amanhã é segunda-feira. Não é segunda-feira braba não, é segunda-feira de vitória. Eu vou chegar, vou trabalhar, vai ser a melhor semana da minha vida. Glória a Deus por este emprego. Não paga muito bem, eu estou procurando o melhor, mas glória a Deus por ele. Faça o teu melhor, ame, cuide, aprimore o seu talento. Irmãos, a primeira vez que eu preguei, está completando agora 23 anos, a primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu tinha 18 anos de idade quando eu preguei. Já vai fazer já 24 anos, daqui a alguns meses eu faço 42. 24 anos, moço, que eu prego. Eu prego uma média, eu faço de 18 a 20 pregações por mês. Só para os irmãos terem uma ideia, cada domingo são 4. No meio da semana são estudos e reuniões. Se eu fizer a conta por ano, nem sei quantas pregações eu faço por ano. Prego talvez mais de 300 vezes num ano, praticamente quase que a cada um dia e meio eu estou pregando. Mas sabe, irmãos, eu não paro de estudar sobre como pregar. E eu estou estudando, eu estou lendo, porque eu tenho dentro de mim que eu tenho que pregar hoje melhor do que eu preguei há um ano atrás. Porque eu preciso evoluir e ninguém tem que me cobrar disso. Quem toca tem que tocar melhor. Se você trabalha com vendas, tem que vender melhor. Se você trabalha com gestão, que você tenha uma gestão melhor. Se você dá aula, que a sua aula seja melhor. Ou seja, porque eu preciso a todo momento melhorar aquilo que Ele já colocou nas minhas mãos. Eu preciso multiplicar o que Ele tem me dado. Eu não posso esperar quando eu tiver, quando eu for. Eu lembro que a primeira promoção que a pastora Thalita recebeu no banco, quando ela trabalhava no banco, acho que foi a primeira ou a segunda promoção, não me lembro. E ela não era gerente ainda, e um dia a gente estava conversando sobre parábola dos talentos. Olha como essa parábola tem norteado a nossa vida. E um dia ela estava conversando, e eu perguntei assim para ela: você quer ser gerente? Eu falei: eu quero ser gerente, claro, quem não quer crescer e tal. Eu falei: como que os gerentes se comportam? Como que eles se vestem? Como que caneta que eles usam? E aí eu lembro que ela falou: eles usam assim, tal. E eu fui lá, irmão, comprei um kit de gerente para ela. Fiz as compras, comprei a roupa, comprei a calculadora, comprei a caneta. Porque você não pode esperar quando eu for, quando eu estiver naquele cargo. Você quer crescer na sua empresa? Olhe as pessoas que estão nos cargos acima de você e espelhe-se, veja que horas que elas chegam, que horas que elas saem, o quanto que elas estudam, o preço que elas pagam, aquilo que elas passam. E aí você já tem que estar antes, já tem que estar pronto, preparado, melhorado aquilo que Ele já tem te dado para Ele te acrescentar mais. Quarta verdade dessa mensagem. Vamos lembrar das 3 primeiras. Tudo que eu tenho foi Deus que deu. Segunda verdade, Ele dá de acordo com a nossa capacidade. Terceira verdade, antes dEle dar mais, Ele confere o que eu já tenho feito com aquilo que eu tenho. Quarta verdade, o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Servo mau, negligente, ele tirou de um e dá para outro. Tem uma pessoa agora que está querendo o que você está reclamando. Tem uma pessoa agora que está orando para Deus dar o que você está reclamando. Tem uma pessoa agora, hipoteticamente, não é nada espiritualizando, no sentido da mensagem. Talvez, sabe qual é a oração dela? Deus, me dá uma chapa para eu começar a fazer uns lanches em casa. E você talvez está olhando para aquela chapa e falando: não aguento mais fazer lanche. Alguém está sonhando em abrir um negócio de lanches agora. E talvez você está reclamando do seu negócio de lanches. Alguém pode estar orando e pedindo a Deus o cargo que você está reclamando. Por isso, sempre tome muito cuidado quando você for entregar algo. Porque às vezes você pode surpreender com o teu chefe. Às vezes você pensa: não, fica aí mesmo. Às vezes ele está doido para entregar para outra pessoa. E às vezes tem outra pessoa que está doida para ter aquilo que você quer. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. A Bíblia fala que nós temos que ter o temor do Senhor, irmãos. O que é o temor do Senhor? Não é medo de Deus, mas entender que Ele é justo.
E que se eu não estiver cuidando bem daquilo que Ele já tem me dado, além de eu não receber coisas maiores, eu ainda posso perder aquilo que Ele já me deu. Quinta verdade dessa mensagem: não seja conduzido por emoções. A Bíblia diz que aquele terceiro servo, ele não multiplicou porque o medo tomou conta dele. Se você colocar as emoções, os sentimentos como a locomotiva da tua vida, sabe, lembra de um trem? Tem a locomotiva, certo? A locomotiva, ela puxa os vagões, ela é onde gera força. Se você permitir que emoções tomem as decisões e seja o carro-chefe, a locomotiva da sua vida, você vai tomar decisões erradas. Por isso, tome muito cuidado quando você estiver instável emocionalmente. Nunca tome grandes decisões instável emocionalmente. Nunca tome grandes decisões depois de perder algo, perder alguém, depois de um grande ataque, de uma injustiça na sua vida. Aquele medo escravizou aquele homem, ele teve medo, o medo dominou ele. Talvez os racionais agora falam assim: pastor, era tudo que eu queria. Eu sempre falo para minha esposa, para meu esposo, meu filho: você é muito emotivo. Você toma as decisões baseadas nas emoções. Pastor, valeu. Ei, deixa eu dizer também, mas não é também tomar as decisões pela razão. Ô louco, pastor. Porque aí os racionais já estão se aproveitando agora, né? Mas você também não pode tomar todas as decisões racionais. Porque se você for tomar todas as decisões pela razão, você não vai arriscar na sua vida. Pastor, então o que eu faço? Se não é nem a razão e nem a emoção que tem que guiar as minhas decisões, o que eu faço, pastor? Quem que eu coloco na locomotiva? Sabe quem você coloca? A pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que ser aquele que vai conduzir as suas emoções. As suas decisões, se você é uma pessoa mais emocional, depois da locomotiva, o vagãozinho que vem logo depois é a emoção. Se você é uma pessoa mais racional, depois da locomotiva quem virá será a razão. Mas na locomotiva tem que ser quem? O Espírito Santo, que conduz as suas decisões. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Deixe o Espírito Santo te guiar, deixa Ele te orientar. Sexta verdade: mais do que ser elogiado pelos homens, busque o elogio de Deus. Que elogio maravilhoso, né? Servo bom e fiel. Sabe, irmãos, tem algo maravilhoso nessa história. Cada dia que eu leio, Deus vai revelando coisas maiores. Aquele que multiplicou de 2 para 4, o que multiplicou de 5 para 10, eles recebem o mesmo elogio. Você percebeu isso? Sabe, irmãos, nós avaliamos pessoas por quantidade. Não que quantidade não é importante porque ela é um resultado da qualidade. Nós avaliamos se uma pessoa é bem sucedida pelo número de seguidores, pelo carro que ela está usando. Mas preste atenção, quando Deus avalia a nossa vida, sabe o que Deus faz? Os olhos de Deus atravessam tudo isso. E sabe aonde que Deus vai olhar? Ele olha a fidelidade do nosso coração. Ele olha a fidelidade do nosso coração. E a sétima grande verdade desta mensagem é que o nosso Deus é Deus de graça, mas Ele também é um Deus de justiça. Graça é receber o que a gente não merece. Justiça é receber o que se merece. Às vezes eu brinco com os jovens quando saio do culto assim, e eu cito para eles um versículo lá de Provérbios, que fala assim, Provérbios 15:3. Eu falo assim: toma cuidado, hein, turminha, na hora que ele sai do culto assim: os olhos do Senhor estão sobre todos. Os olhos do Senhor estão vendo tudo. Aí teve uma vez que uma jovem falou assim: ai pastor, que medo. Eu falei: o que você está fazendo? Porque quando ela ouviu que os olhos do Senhor estão vendo tudo, para quem está fazendo coisa errada, é perigoso mesmo. Tem que se arrepender do erro, amém, igreja? Mas quem está fazendo certo, a melhor coisa que tem é você ouvir que os olhos do Senhor estão sobre todos. Numa hora certa, o Senhor daquela viagem voltou. Eu fico imaginando, irmãos, porque aquele que tinha a Bíblia diz que ele enterrou o talento. E o que ele fez enquanto os outros estavam trabalhando? Acho que ele dormiu, foi passear.
E aí eu imagino aqueles outros trabalhando assim: mas isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Nós estamos aqui esforçando, nós estamos aqui, e esse aí folgado está aí. Mas a Bíblia diz que uma hora o Senhor voltou e chamou-los para prestar contas. E a Bíblia diz que Ele recompensou aqueles que tinham multiplicado e puniu aquele que também não tinha multiplicado. Sabe o que nós podemos ver, irmãos? Que o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça, e Ele está vendo todas as coisas. E Deus me levou nessa manhã a encerrar essa mensagem com uma oração de justiça, porque eu sei que há muitas pessoas aqui cansadas e feridas de injustiças na sua vida, irmãos, porque se tem algo que dói é a injustiça. Como a injustiça ela dói, e nós vivemos sim num mundo de muitas injustiças. O mundo ele vai propor para nós algumas soluções para essas injustiças. Com todo respeito, o espiritismo ele vai propor: não tenha problema, na outra vida vai se pagar. Mas isso não está certo, porque, irmão, se na outra vida fosse pagar, na outra vida vai melhorar. Vocês não concordam que o mundo teria que estar melhorando? Se a cada vida que vem, há um karma que vem, o espírito volta, e vai evoluindo o ser humano, era para o ser humano estar melhorando. Mas quem concorda comigo? Eu acho que o mundo não está melhorando. Aqueles que são ateus, eles dizem: não, injustiça é injustiça, não vai dar em nada. Como que você consegue viver sabendo que não existe um Deus? Quer dizer que então, alguns fazem tudo certo, outros fazem tudo errado, morreu, acabou e não dá em nada? Então qual que eu fico, irmãos, com a minha visão? Eu fico com a minha visão, que é a palavra de Deus, que me apresenta que sim, existe um Deus, que Ele é justo, e um Deus que está olhando a nossa vida. E eu não preciso me preocupar, e eu não preciso me desanimar quando injustiças acontecem na minha vida, porque o meu Deus, Ele está olhando tudo, nada passa desapercebido do teu olhar. E se o mundo estiver sendo injusto comigo, sim, porque há injustiça nesse mundo, há muita injustiça. Uma vez a pastora Thalita no banco, ela recebeu um prêmio, 1 semana no resort, tudo pago. A chefe dela falou assim: você não pode ficar 1 semana fora, senão a agência para. Vamos mandar o outro que não faz nada. Que ninguém ia sentir falta dele. Dói, a injustiça dói. A gente fazer, ninguém chegar. A injustiça dentro do casamento, a injustiça dentro da família. Mas nessa manhã, quando eu olho para essa parábola, eu sei que uma hora o Senhor virá. Talvez aqueles homens ficaram ali sofrendo, mas o Senhor nunca voltou, Ele não volta. Talvez Ele demorou 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mas quando eu olho esse texto, irmãos, eu creio, eu tenho um Deus que nunca falha. Se o homem falhar comigo, Ele está olhando a minha vida. Uma das coisas que eu mais amo sobre o meu nome, Daniel. O nome Daniel significa: o Senhor é o meu juiz. Ele é o meu juiz. E se em algum momento, irmãos, e se por algum acaso a justiça desse mundo falhar, eu creio que eu tenho um Deus que fará toda a sua justiça. Aleluia. Você que precisa de uma oração de justiça, saia rapidamente do seu lugar, vem aqui à frente. Nós temos poucos minutos. Você que precisa agora dessa bênção de Deus, seja financeira, seja por perseguições, pode vir mais frente, rapidinho aqui na frente. Talvez injustiças de reconhecimento, talvez lá no seu casamento, você esposa, você marido: pastor, está muito difícil nessa casa, é muita injustiça. Você que tem sido acusado, pessoas que têm reclamado contra você, você que talvez também tenha até um processo, você teve que ingressar na justiça, você teve que contratar um advogado para provar a sua inocência. Você fala: Deus, como que eu posso gastar um dinheiro com isso, Senhor? Mas que nessa manhã você possa descansar no Senhor, que é a tua justiça.